Tela20 veio hoje a Porto Alegre e nós vamos descobrir o que é o sistema de crenças, como ele funciona e por que ele influencia tanto na nossa vida. Vamos falar hoje com a Marisa Golim, ela que é coaching empresarial, executivo e emocional. Tudo bom, Marisa? Oi, tudo bem, Chayana? Dá pra gente explicar um pouco desse universo para que as pessoas comecem a se familiarizar com esse assunto? Vamos começar assim? Vamos começar. Então, eu acho que é interessante, num primeiro momento, a gente esclarecer o que é coaching, né? A palavra coaching, ela vem de uma origem muito antiga, até as carruagens se chamava de coach, né? Nas épocas antigas. E hoje se chama de coach até técnicos de futebol em inglês. Não que o coach hoje, num processo de coaching, eu sou coaching, o meu cliente é o coachee. Não que eu seja uma técnica, mas eu levo ferramental para que os coaches possam partir de um ponto A, né, o estado atual dele, para um estado desejado, que é um ponto B. Então eu acompanho como uma parceira para esse estado desejado, que é um ponto B, e faço essa jornada junto com ele, levando um ferramental e diversas formações que eu tenho em alguns outros ferramentais, não só de coaching, mas de outras situações para facilitar essa viagem, essa jornada. Tu consegue fazer uma integralização nesse processo, Exatamente. Marisa? Quais são as outras especializações? Então, assim, eu tenho duas formações superiores, que eu sou economista e eu sou advogada. E tenho um mestrado na engenharia. Parece que é tudo uma coisa solta, mas uma coisa foi puxando a outra, né? E então eu utilizo todo esse meu conhecimento mais de formações superiores, né? Com esse conhecimento explícito dessas faculdades, e já faz mais de 10 anos que eu estudo e faço formações em comportamento humano. Inclusive, vim a entrar na faculdade de psicologia, né? Eu sou graduanda em psicologia para conhecer um pouquinho mais, cada vez mais, do comportamento humano. E o que eu tenho mais? Diversas formações da área de coaching. Coaching de carreira, coaching emocional, coaching executivo, coaching empresarial. Então eu fui agregando diversas formações. Faço parte de um grupo, de uma metodologia do Dr. Diogo Lara, que é um neurocientista gaúcho, que é psiquiatra, e trabalho também com processamento de memória, que eu normalmente uso nas sessões de coaching, se for necessário. Agora, quais são as principais situações que tu enxerga hoje nas pessoas que te procuram? Por que elas precisam de ajuda, principalmente nesse meio empresarial e emocional, Marisa? São crenças. Eu acho que a gente pode dizer que muitas pessoas chegam a procurar um processo de coaching para fazer essa jornada dessa transformação por algum motivo bem objetivo. Por exemplo, uma pessoa querendo ser melhor na sua liderança ou na sua comunicação, ou conseguir se comunicar de uma forma mais clara com essa equipe de funcionários, por exemplo, para saber cobrar melhor os resultados dos funcionários. Então, são algumas demandas que esses coaches chegam ao processo de coaching, que parece que é uma coisa bem objetiva, como se a gente fosse fazer assim uma planilha e resolver. Mas esse ferramental que eu trago permite que esses coaches venham a descobrir, fazer como se fosse uma viagem para dentro de si e buscar perceber o que seria que está por trás dessa coisa tão objetiva como melhorar a minha comunicação, melhorar a minha liderança, né? Então a gente faz ou com processamento de memória ou mesmo uma testagem de perfil comportamental, a identificação, por exemplo, do perfil de comportamento daquela pessoa. E nessa testagem, ela também vem alguns índices, por exemplo, o índice de positividade, que é a autoestima,
o índice de moral, que é o quanto aquela pessoa está se aprovando pessoal ou profissionalmente. Qual é o seu índice de exigência do meio ambiente? Por exemplo, o que significa isso? Quanto ele está percebendo uma pressão externa sobre o seu jeito de ser. E nessas situações, muitas vezes a gente descobre que o seu comportamento está muito mais vinculado a alguma coisa da sua história, né? De alguma coisa que ele aprendeu, talvez com pais, com avós, na escola, uma forma de agir e reagir em relação a alguma coisa que lhe aconteceu durante uma primeira infância, segunda infância, talvez até na adolescência. Ou... Por que esses processos ficam tão marcados na vida das pessoas? Isso tem uma explicação biológica? Muitas vezes a gente pode olhar até qual é a história do comportamento do pai, da mãe ou dos cuidadores. O que isso pode ter afetado nessa criança que aprendeu algumas formas de agir e reagir, né? Por exemplo, uma reação a um xingamento de um pai ou de uma mãe, ou uma palavra que foi sempre ouvida por essa criança dentro de casa. Por exemplo, assim, tu nunca vai dar certo, tu é muito bagunceiro, tu é feio, tu é desorganizado. Aquilo lá vindo de um pai, de uma mãe, ele entra dentro da criança, dentro do cérebro, dentro da mente da pessoa, e ele começa a trazer aquilo ali como uma verdade sua. E como verdade, ele arruma um jeito de reagir àquilo, para continuar a viver apesar dessa dor, de ter ouvido uma coisa ruim a seu respeito, e ele ter que reagir e continuar a sua vida. Aí a pessoa arruma um caminho interno, uma jornada sua dentro da sua cabeça para poder reagir. E vai aprendendo reações automáticas que pode certamente levar a sua vida adulta se ele não tiver a noção ou não tiver a clareza, a consciência do que se passou com ele. É como se o cérebro encontrasse um caminho e continuasse seguindo esse caminho durante toda a vida e aplicando isso em outras situações. Exatamente, bem isso. Então, como criança, a gente adota, por exemplo, durante uma aula, o professor me chamou a atenção e disse para eu calar a boca. Aquilo lá ficou tão marcado na minha mente, no meu cérebro, que eu parei de me manifestar em frente a um grupo. Aí eu me torno líder de uma empresa. Inconscientemente. Eu passei uma vergonha ou eu me senti humilhado. Então a minha forma de reagir, apesar dessa dor, da humilhação, eu arrumei uma forma de reagir de não me expor mais. E aí eu chego na minha vida adulta como profissional e preciso liderar. Como é que eu vou liderar sem me expor, né? Sem poder falar, sem poder me comunicar? Isso, se a pessoa não se der conta ou não trouxer nível de consciência, o que está acontecendo consigo mesmo frente à sua verdade e o que ele precisa, é uma forma de uma crença que ele adotou lá, vamos dizer, desse evento de criança, em que ele passou a reagir com o silêncio. E essa identificação, né? Já que o ponto-chave é chegarmos a identificar o que está causando aquilo e o que nos impede de fazer determinada atividade necessária, como fazer essa identificação? É necessário, então, a ajuda de um profissional? Tem como chegar a esses caminhos para identificar e sanar esses problemas, Marisa? Sim, dentro da formação de coaching, a gente trabalha com a maiêutica, né? Ou então é o método socrático das perguntas poderosas. Nós chamamos de perguntas poderosas. São perguntas abertas em que a pessoa, o coach, para poder responder, ele tem que fazer reflexões. E nessas reflexões vêm as suas verdades, né? Então, a gente tendo um ouvido muito atento, nós conseguimos identificar como coach na entrelinhas, né? No que o coach nos traz para a gente poder perceber o que tem ali de crenças,
o que tem de situações em que ele acredita que é uma verdade e que certamente ele está se limitando na sua realização, na sua busca do seu sonho. Há uma limitação que sozinho é um pouco difícil a gente descobrir. Claro que é possível, né? Mas com a intervenção, com o atalho de um coach, certamente um coach treinado para fazer essa escuta ativa, né, para poder entender que ali tem uma crença. Então, poder trabalhar, levar essa crença para o nível de consciência, né, porque no cérebro a gente tem 5% do que a gente faz em nível de consciência. 95% a gente trabalha no automático. É como se a gente fosse agir e reagir com certos caminhos dentro da nossa mente em que já estão traçados para a gente agir e reagir no automático. Quando a gente descobre uma crença, a gente pode levar isso para um nível de consciência e a gente cuidar quando aquilo está acontecendo. Muito bem. Marisa, como é que estão os atendimentos hoje? O atendimento é feito presencialmente? É feito de forma online? Tu vai passar a levar todo esse teu conteúdo gostoso lá para o Litoral Norte? Exatamente. O que começou a acontecer desde o mês de março? Aqui na minha sala em Porto Alegre, então eu vinha fazendo atendimentos dentro, aqui na sala, fisicamente, e desde o mês de março, abril, passei a atender 90% online, que também foi uma realidade que foi obrigatória, né? Não tinha como se atender fisicamente. E hoje eu estou com uma sala também em Capão da Canoa, onde eu estou levando para o litoral esse meu atendimento, já que muitas pessoas também transferiram a sua residência para o nosso litoral. Então é uma forma que eu estou levando para facilitar os nossos empresários, tanto da região do litoral, como aqueles que se satisfizerem ou se acharem mais confortáveis no método online. Muito bem, então quem sabe a pandemia aí não chegou para mudar padrões, né? Esse é um deles e isso pode sim nos auxiliar e fazer com que a gente tenha uma evolução a nível empresarial, emocional e a nível de vida mesmo. Se você quiser mais informações sobre a Marisa, vou pedir para os meninos colocarem aqui no GC pra gente.